Fala galera, bem-vindos ao DEC. Vamos corrigir agora a questão do 35º exame da ordem, questão número 58, que trata dos crimes contra a administração pública e fala assim: para satisfazer sentimento pessoal, já que tinha grande relação de amizade com Joana, Alain, na condição de funcionário público, deixou de praticar ato de ofício em benefício da amiga. Vamos lá, começa a marcar aqui. Ele fez isso para quê? Para satisfazer sentimento pessoal, ele deixou de praticar um ato de ofício em benefício da amiga. O supervisor de Alain, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que Alain havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Após a conclusão do procedimento administrativo, o Ministério Público denunciou Alain pelo crime de corrupção passiva consumado. Olha só, corrupção passiva consumada. O crime de corrupção passiva, ele exige, o agente pratica o crime de corrupção passiva buscando obter vantagem indevida. Obter vantagem indevida. O que não é o caso da questão. Logo, o Ministério Público errou e vai ter que ter uma desclassificação do crime aqui. A gente vai ver para qual. Porque lá, quando inicia a questão, lá em cima ele fala que é para satisfazer sentimento pessoal. A gente vai ver que crime é esse. Ele não quis aqui buscar nenhum tipo de vantagem. E aqui ele ainda falou, destacando que a vantagem obtida poderia ser de qualquer natureza para a tipificação do delito. Sim, realmente lá no crime de corrupção passiva, a natureza, para que seja tipificado como corrupção passiva, a natureza da vantagem pode ser qualquer uma. Ele pode obter vantagem financeira, ele pode obter uma passagem de avião, pode obter inclusive favores sexuais. A vantagem pode ser de qualquer natureza, o que não é o caso da questão que ele fez meramente para satisfazer um interesse pessoal. Logo, confirmados os fatos, durante a instrução, caberá à defesa de Alain pleitear sob o ponto de vista técnico no momento das alegações finais. O reconhecimento da tentativa em relação ao crime de corrupção passiva, a gente já viu que não teve corrupção passiva. Desclassificação para o crime de prevaricação na forma tentada. Aqui a gente vai ver que eu vou passar os crimes agora para vocês. A gente precisa, fica até o final que eu vou passar pela diferença de corrupção passiva em todas as suas modalidades, prevaricação e condescendência criminosa ainda. Vou fazer uma revisão aqui bem completa com você. E a gente vai ver que esse crime aqui deve haver uma desclassificação para o crime de prevaricação na sua forma consumada. Prevaricação é justamente isso: deixar de praticar algum ato de ofício buscando satisfazer um sentimento pessoal. E a letra D fala que o reconhecimento da prática de condescendência, da prática do crime de condescendência criminosa na forma consumada. Quem cometeria condescendência criminosa aqui, se nada tivesse feito, seria o supervisor de Alain. Vamos lá. Olha o crime de corrupção passiva, artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, tem que ser em razão da função, e tem que ou solicitar ou receber vantagem indevida. Ele tem de solicitar ou receber vantagem indevida ou ainda aceitar uma promessa de tal vantagem. Mas tem que ter uma vantagem indevida aqui, que não foi o caso da questão. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Perceba que no caput do 317, para que seja consumado o crime de corrupção passiva, basta que o agente solicite ou receba. Ele não precisa deixar de praticar nenhum ato de ofício. Se ele deixar de praticar em função da vantagem indevida recebida ou prometida, aí tem uma causa de aumento. Aí a gente vem para o parágrafo 1º com uma causa de aumento de 1/3. Perceberam a diferença aqui? Corrupção passiva na sua modalidade simples independe da prática de qualquer ato de ofício. Se ele pratica ou se ele deixa de praticar qualquer ato de ofício. Se ele retarda algum ato de ofício. Agora, se em decorrência da vantagem ele faz isso, é uma causa de aumentativa de 1/3. Olha o parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Essa aqui é a figura da... Vou resumir aqui, ó, corrupção passiva, tá? Vou abreviar. Corrupção passiva privilegiada. Essa aqui é a figura da corrupção passiva privilegiada, em que o funcionário público ele deixa de praticar ou retarda um ato de ofício com infração de dever funcional, mas ele faz isso cedendo a uma influência, a um pedido de alguém. Vamos ao exemplo.
imagine que você cometeu um crime, você lesionou uma pessoa na rua, você foi preso em flagrante e foi levado até a delegacia. O que deve ser feito? Deve ser instaurado um inquérito policial. É claro que se não for uma infração de menor potencial ofensiva, né? Vamos supor que você tenha cometido uma lesão corporal de natureza grave a alguém. Deve ser instaurado um inquérito policial. E aí você chega na delegacia e quem é o delegado? É o seu amigo, é o seu melhor amigo. Influenciado por essa decisão, por ele ser seu melhor amigo, ele atende o seu pedido de não instaurar um inquérito policial. Que crime o delegado está cometendo? Corrupção passiva privilegiada. Na mesma situação, imagine que chega uma pessoa que também praticou um crime lá na delegacia e essa pessoa é filha do prefeito. Aí o prefeito liga para a delegacia querendo saber como é que está a situação do filho dele. E o delegado fala, não, seu prefeito, fica tranquilo que eu vou dar um jeito aqui. Abafa o caso, não instaura o inquérito policial como deveria fazer. Ele está cedendo a um pedido ou uma influência de outrem, está cometendo o crime de corrupção passiva privilegiada. Prevaricação, olha aqui o caso da nossa questão. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Foi exatamente o que Alan fez. Ele era amigo da pessoa e deixou de praticar, era amigo de uma menina, sei lá, de uma moça, e deixou de praticar um ato de ofício. Ele cometeu o crime de prevaricação, por isso que o gabarito é a letra C, em que deve ser desclassificado para prevaricação e não na sua modalidade tentada. Porque a partir do momento que ele deixa de praticar um ato de ofício buscando satisfazer o interesse pessoal, ele já está cometendo crime de prevaricação. Por isso que o gabarito é na sua modalidade consumada. Por último, vejamos o que fala o crime de condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência. O que é indulgência? É uma condescendência, uma complacência. Deixar por uma determinada complacência de fazer alguma coisa em razão do seu subordinado. Então, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Logo, o supervisor de Alan lá na questão, se não tivesse, ele gerou um processo administrativo, né? Eu vou voltar lá na questão para a gente ver. Se ele não tivesse feito isso, ele estaria praticando crime de condescendência criminosa. Olha só, volta aqui. O supervisor de Alan, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que Alan havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Se ele não tivesse feito isso por uma indulgência, ou seja, por uma complacência, né? Falar, não vou ferrar o meu colega, não vou ferrar o meu subordinado, Alan, ele estaria praticando crime de condescendência criminosa. Muito cuidado com a diferença entre essas três infrações, entre esses três crimes. Fizemos uma revisão aqui, passando por completo por corrupção passiva privilegiada, condescendência criminosa e prevaricação. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para a preparação de vocês, para a galera que estuda para a OAB, fica aqui com uma forma de resumo. E se você gostou do conteúdo, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu gostei, ativa os sininhos aqui das notificações, porque o canal é relativamente novo, né? Tem cerca de 2 meses aqui que eu criei e você sabe, né? O algoritmo do YouTube, conforme a gente vai tendo mais curtida, mais visualização, ele vai levando isso para as outras pessoas e isso é uma forma de incentivar que eu continue gravando esse tipo de material também. Fechado? Forte abraço, até a próxima.